bom. E conectando um pouco com o que o Pablo disse, eu vi que teve uma crítica velada à perpetuação do sistema no poder, né? Essa máquina aí que é essencialmente corrupta, mas que continua no poder. E aí olha só que contraditório, eu estava vendo a estatística, 61% dos prefeitos no Brasil se reelegeram na última eleição, Pablo. 53% dos vereadores. Na Câmara Federal, os deputados federais, só 39% eram novos. No seu caso, por exemplo, o resto, 6 em 10, eram reeleitos. Nos governadores é ainda mais alarmante. De 20 governadores que tentaram se reeleger, 18 conseguiram. E é óbvio que a gente não tem 18 gestores estaduais brilhantes. O sistema está claramente viciado. Favor de continuar. Exatamente. Aí você começa, por exemplo, com fundão eleitoral. Então, em média, o candidato à reeleição ele tem acesso a 7 vezes mais dinheiro público do que o candidato que está se elegendo. Então, eu queria saber, Pablo, se você tem alguma crítica ao Instituto da Reeleição e se você, como prefeito, imagina que você quer implementar as suas propostas em um mandato só, em 2 mandatos, e se você vai assumir algum compromisso de não abandonar o mandato da prefeitura para tentar o governo do estado ou a presidência da República. Em primeiro lugar, essa questão de ter um projeto institucional e não eleitoral, eleitoreiro, eu vou chamar assim para todo mundo entender o termo pejorativo da forma correta, é que se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente vai gastar o dinheiro público para perpetuar essas pessoas de mesmo viés ideológico no poder. Então a primeira coisa é tem que ter um projeto institucional. A gente está criando um projeto chamado Plano de Governo SP50, que a gente vai mirar São Paulo em 2050. Só que não é para fazer coisas até 2050, é para levar São Paulo, antes de terminar essa década, para 2050. Eu acredito de verdade que a gente precisa lutar por um mandato que é um pouco maior para não ter reeleição. Então a gente tinha que lutar em relação a isso. E se a gente colocasse um modelo onde... Isso é o país que eu quero, né? Que é diferente da realidade de hoje. Mas eu acho que pode chegar lá. Se a gente tivesse um mandato de 5, 6 anos e com medição de resultado, essa pessoa não conseguir chegar no resultado, automaticamente ela tinha que ser tirada. O povo já não quer pelo resultado. Ninguém tem contrapartida de nada. O cara pode sentar ali, abusar e fazer igual o presidente que está fazendo hoje. Destruir o governo anterior terminou em superávit, ele só está destruindo e falando que não vai cumprir e acabou. O presidente anterior foi o único que teve teto de gasto e eles já tiraram o teto de gasto e eles não estão nem aí para isso. Eu fico imaginando, criaram o Ministério do Imposto. Nem tem Ministério da Economia mais, chama Ministério do Imposto. O cara é o Taxade, foi o pior prefeito da cidade de São Paulo. Então, assim, seria mais inteligente, olhando para a questão até cultural do Brasil, ter um mandato mais longo, isso falando do Brasil que eu quero. Isso para quem não sabe, está assistindo, isso não é competência do prefeito decidir, tô falando como cidadão, né? Sobre ficar, a minha barriga gela em cumprir isso. Quando eu falo gelar, porque é uma transição que eu estou tendo na minha vida. Hoje eu faço e aconteço, mando fazer as coisas acontecem no setor privado, eu vou ter que ter uma paciência absurda e já me programei nos próximos 1.460 dias para isso. Quando começar 1º de janeiro e cumprir isso. Aí você pergunta para mim, você quer ser prefeito de novo? Cara, eu quero criar um projeto e colocar gente na política. Enquanto você estava falando, eu fiquei me perguntando, você faz parte de algum partido? Você é filiado ou não? Não. Eu fiquei pensando... Já não sirvo para ser vice do Pablo. Alguém com a sua cabeça, com o campo de visão aberto, tem que ir para política. Eu acho que tá te faltando um pouco para isso. Eu sei que você ajuda demais, né? Eu já vi muito corte seu, já acompanhei muitas discussões suas, mas a gente precisa de gente que pensa. A política parou de ter pessoas que pensam, parou de ter republicanos, estadistas, municipalistas, pessoas que gostam de fato da política. O que a gente tem são canalhas que gostam de levar não só o que eles querem, né, mas essas ideologias malucas que vão contra a vida, que vão contra a liberdade, que você já bem explanou. Na minha parte, eu não sou a favor de reeleição, zero. Na minha parte, pode contar com o compromisso de terminar esse mandato. Eu acho que é um fracasso uma pessoa começar algo e já falar que não vai terminar. Eu tenho um problema, uma resistência muito grande. Para mim, mais vale uma terminativa do que 5 iniciativas. Então, o paulistano que eventualmente votar em você não vai correr o risco de passar pelo que já passou em 2016, também com uma candidatura que se mostrava disruptiva, de um outsider, mas que
Bom, a gente sabe o que aconteceu, tentando se viabilizar para a presidência, ficou com, falando entre aspas, né, o prêmio de consolação do governo do estado e acabou se perdendo no caminho, ou perdendo o grande apoio popular que ele já teve. Ele nos ensinou como não fazer, só um burro para repetir a mesma coisa que ele fez. A pessoa tem que ser burra, né? Não foi só a escalada, o alpinismo que ele tentou fazer ali em 3 cargos antes de terminar. Ele ficou 1.090 dias na Prefeitura de São Paulo. E eu pesquisei bastante o que ele fez. Ele foi um foguete em 6 meses. Todo mundo acreditava naquilo. Só que aí... Abandonou o barco. Não, ele não ficou 1.090 dias, não. Ele ficou 1 ano e 90 dias. Eu errei. E aí ele sai ali desse desespero, escalou, foi para governo, escalou de novo, indo para presidente. E pior parte de todas é o que ele fez com o partido dele e o que ele fez contra o presidente Bolsonaro, que ajudou ele a ficar ali, onde ele entrou, né? Resumindo, já temos a aula de como não fazer. Então eu tenho paciência, já entendi que a política é demorada. Eu lembro quando cancelaram a minha candidatura de presidente. Nunca arreguei nenhuma vez em nada que eu faço. Eu lembro que mudei para deputado, fui eleito, esse povo vem de novo. Agora eu me protegi bastante para conseguir não só viabilizar isso, mas para ganhar, servir o povo e terminar o que eu comecei. Agora, as coisas que a gente vai propor é para mudar o rumo. Então tem coisas que não vai resolver em 20 anos, mas tem que começar agora. E tem que ter essa seriedade de preparar quem vai ser o próximo a assumir. Então, para mim, né, fechando a resposta, tem que ter um mandato maior. Porque o que dá certo, a gente não precisa parar e movimentar todo ano de eleição 5 bilhões, né? A gente pegar um fundo eleitoral de 5 bilhões. Vai chegar a hora, eu vou provar isso para vocês. Eu serei o único desses candidatos que estão na dianteira que não vai usar dinheiro público. Eu não quero.